Bom, bem-vindo a mais um episódio do podcast Pottercast, né? Fico muito feliz de vocês estarem assistindo. Bom, hoje a gente está com a aluna da Unesp, Giovana, que é uma das co-orientadoras. Pode se apresentar. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Meu nome é Giovana. A gente já se conheceu no primeiro episódio, em que a gente apresentou um pouquinho das nossas pesquisas, então não vou me prolongar nisso, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o quinto livro de Harry Potter e a gente vai pensar em algumas questões que envolvem a história real, tanto a história do passado quanto algumas coisas do presente em como que isso se relaciona com esse quinto livro de Harry Potter. Bom, hoje, e é exatamente isso que a Gi falou, né? O nosso foco vai ser sobre discutir sobre a estrutura de um governo ditatorial, autoritário e conservador que o ministério ele impõe em Hogwarts, né? E a gente vai falar sobre a relação entre o ensino médio, o novo ensino médio, né? E as coisas que foram propostas do Ministério da Magia para Hogwarts. Eu sou uma aluna do novo ensino médio e posso dizer que acho que é um tema que vai me deixar muito confortável de discutir aqui nesse podcast. Uma outra coisa também, né, é que esse é o primeiro episódio que a gente está fazendo de uma forma diferenciada. Os outros, todo mundo estava na escola, e esse é o primeiro episódio que a gente vai fazer uma gravação longe uma da outra, né? Então a gravação tá meio diferente. Então eu espero que mesmo assim não atrapalhe nada e que todo mundo continue gostando. Um outro ponto muito importante é lembrar que a gente está falando sobre assuntos históricos, né? Governo ditatorial, nazismo, fascismo, gênero, raça e classe, e entre outras coisas, mas lembrando que Harry Potter não é um livro focado nisso, mas é uma coisa que a gente quis falar no nosso projeto porque dá para relacionar e dá para entender de uma forma mais dinâmica, mais divertida, mais fictícia sobre coisas que aconteceram no nosso mundo, no mundo real, mas de uma forma divertida em Harry Potter. Então, é só para as pessoas também, né, que nunca leram, estão assistindo isso e falarem: nossa, eu não vou ler esse livro porque deve ser muito chato. E não é nada chato, é super divertido. Bom, E pegando o gancho, só para aproveitar, deixa dentro do nosso grupo de estudos, e esse tipo de análise que a gente faz não é uma análise aleatória. Vou pegar um elemento aqui desse livro de ficção que não, como a Lívia disse, não tem, entre aspas, nada a ver com nazismo, nada a ver com fascismo, e vou fazer uma relação aqui porque eu acho que tem a ver. Não, não é isso que acontece. A gente tem, dentro da pesquisa científica, algo chamado metodologia. E também dentro da pesquisa, a gente tem algo chamado fundamentação teórica. Existem várias formas de você analisar várias coisas diferentes, como filmes, como livro que a gente está analisando aqui, qualquer coisa. Dentro da perspectiva que a gente chama, tem um nome difícil, mas assim, só para vocês entenderem que a gente não está fazendo uma análise aleatória, essa análise chama análise dialógica do discurso. Dentro dessa possibilidade de análise, a gente tem algumas ferramentas, alguns conceitos que vão permitir que a gente faça essas relações entre a vida real e qualquer obra que a gente esteja analisando, que aqui a gente está analisando Harry Potter, mas poderia ser qualquer outra coisa. E dentro dessa perspectiva da análise dialógica do discurso, a gente vai analisar o quê? Discursos. Esses discursos não são só trechos isolados. Cada trecho ali de Harry Potter significa alguma coisa. Esse significado a gente chama de ideologia. Todo mundo tem uma ideologia dentro de si. Essa ideologia, quando a gente conversa com alguém, quando a gente interage com alguém, ela é colocada para fora da gente, que são os nossos pontos de vista. Então, é como, traduzindo assim para uma linguagem mais fácil, é como se essa metodologia da dialogia, né? Por isso que chama análise dialógica do discurso, essa metodologia
permite que a gente entenda quais são esses pontos de vista das personagens que fazem com que elas, nesse caso de Harry Potter, né, concordem ou não com uma proposta, com um discurso que está sendo posto ali. E que discurso que a gente vai conversar? O discurso dessa nova perspectiva de ensino que esse governo, né, representado pelo Ministério da Magia, leva ali para Hogwarts. Então a gente vai pensar em quais são esses posicionamentos dos alunos, dos professores em relação a esse grande discurso. E para isso a gente sempre parte dessa metodologia dialógica que foi proposta por um grupo de estudiosos russos. Esse grupo chamava Círculo de Bakhtin. Então, a gente pega todos os conceitos que eles trabalharam e aplica nessa análise dialógica do discurso que a gente vai fazendo de diversos tipos de textos, de vídeos, de música. Mas aqui, né, como a gente está falando de Harry Potter desde o primeiro Pottercast, a gente vai focar só em Harry Potter. É isso, assim, só para contextualizar mesmo qual é a metodologia e como que a gente vai analisar isso. Bom, como eu sempre faço, ou no começo ou no fim do podcast, né? Duas perguntas para descontrair. Hoje a gente vai começar com as duas perguntas. E são duas perguntas super fáceis. Então você Legal. responde e eu respondo também. Tá bom. E a primeira pergunta é qual ator ou intérprete que você acha o seu favorito, né? Que você acha assim, que incorporou o personagem do livro, entendeu? Ficou, tipo, super parecido Sim. em emoções, em personalidades. Ótima pergunta. Na verdade, eu gosto do elenco inteiro. Inteiro. Eu acho que foi muito bem pensado, sabe? Diferente do roteiro, assim, do filme, principalmente do quinto em diante, que trocou de diretor, eu não gosto da forma como isso foi adaptado. Mas em relação a atores, que é o que você está me perguntando, todos, para mim, brilharam demais. Eu não vou lembrar o nome do ator, mas não, Alan Rickman, que já faleceu. Ele foi um ótimo Severo. O ator que fez o Dumbledore também, eu acho que captou muita essência. O do trio, assim, sem comentários, perfeito. Mas para mim tem a ver com o fato de que é o meu personagem favorito, mas para mim o Tom Felton como Draco Malfoy foi perfeito do primeiro ao último, porque ele fez as pessoas terem ranço, fez as pessoas entenderem depois, à medida em que o Draco foi envelhecendo, né, e tendo, né, as divergências que ele tem, tipo, oscilando entre esse lado bom e ruim, né, em que ele teve conflitos, assim, sobre qual lado ficar lá no final. Eu acho que o Tom Felton, que é o intérprete do Draco, captou essa essência, essa angústia, essa dúvida, né, entre fazer o que a família dele queria e ou não ir para um lado completamente diferente, ser considerado como traidor. Eu acho que o Tom Felton mostrou muito bem como essa personagem do Draco é muito, muito contraditória. Então, por isso que minha escolha é ele. Bom, são escolhas ótimas. E o meu ator, né, o meu intérprete favorito, também é o Alan Rickman. Tipo, Ótima escolha. sim, ele interpretou o Snape muito bem. Deu para sentir toda a essência que eu senti quando eu li o livro. Uhum. E eu acho que isso é muito incrível, sabe? Ver que tem pessoas que têm talentos para identificar toda a essência que foi transmitida para os leitores, né? Eu acho que principalmente para os leitores mais velhos, né? Que leram desde o começo e depois assistiram os filmes, acho que para eles deve ser uma sensação mais incrível ainda. Sim, eu peguei assim, quando foi lançado os primeiros livros, assim, eu nasci em 97 e o primeiro livro foi lançado em 97, então eu não tive contato assim desde o primeiro. Mas eu fui ao cinema assistir desde o Cálice de Fogo, se eu não me engano. Eu era bem novinha, assim. E aí, os últimos livros, eu acho que o último eu consegui pegar quando já ainda estava, sabe, para ser lançado em português.
Então foi uma experiência. Eu não lembro assim com muitos detalhes, porque já faz muito tempo, mas eu lembro que foi algo assim de tipo querer faltar da escola, sabe, para ler, porque se não lesse ia de repente tomar algum spoiler assim de alguém. Então era uma época muito gostosa assim. E o mesmo em relação aos lançamentos no cinema, assim, era algo de ficar muito eufórico, assim, muito ansioso para saber logo o que aconteceu. Sim. O... E a segunda pergunta, né? Eu não tenho uma resposta para essa segunda pergunta, então por isso que eu nem vou falar. Mas qual, para você, qual foi a melhor adaptação dos livros para os filmes? Uau! Eu, na verdade, não gosto de quase nenhuma. Vou ser polêmica agora. Mas, assim, eu acho que todos os filmes tiveram algum. É que, assim, né? Cada enunciado. Nessa perspectiva que a gente estuda, a gente entende que cada texto é um texto, tem, né, uma particularidade, foi feito para um público, para pensado em um formato específico, então não tem como ser idêntico, é humanamente impossível fazer duas coisas iguais. Eu tenho total consciência disso. Mas eu acho que nas adaptações, principalmente do quinto em diante, muita informação importante foi deixada de lado. Muitas coisas que demonstrariam, por exemplo, a ascensão do próprio Voldemort, ou a história de outras personagens que tinham um protagonismo no livro, e isso se perdeu nos filmes, essas personagens ficaram, tipo, bobonas, sabe? Sem nenhum propósito ali, como se tivessem sido colocadas aleatoriamente. Então, eu acho que foi uma falha muito grande do quinto em diante que mudou de direção. Mas, assim, se for para escolher mesmo, eu vou ficar com o primeiro, a Pedra Filosofal, porque eu acho que, embora, né, não esteja tudo relevante ali, eu acho que foi o filme que trouxe pelo menos todos os elementos sobre os grandes arcos importantes da história, que é tipo quando o Harry fazia magia e não entendia o que estava acontecendo, depois quando ele recebeu a carta, aí, né, com dificuldade de ter acesso a essa carta, porque os Dursley impediam. Aí depois toda a introdução dele nesse mundo mágico, eu acho que foi muito bem feito, muito bem apresentado, mas eu senti que isso foi se perdendo conforme os outros filmes foram sendo lançados, sabe? Eu acho que muita informação relevante foi sendo deixada fora. Sim. Bom, muito bom. Como eu disse, eu não tenho ainda não tenho uma resposta para essa pergunta. Agora a gente vai entrar na parte séria, né? O assunto do nosso Uhum. episódio de hoje. E eu dividi ele em três tópicos que a gente vai discutir. Que o Tá. primeiro é como o Ministério mudou sua forma de governo dos primeiros livros para os últimos. Uhum. O segundo tópico é Voldemort e o medo da população. Tá. E o terceiro tópico é o novo ensino médio, né? E relacionando ele com as propostas do Ministério da Magia. A primeira pergunta, né, é como o Ministério mudou sua forma de governo. Então, para as Uhum. pessoas entenderem, né, nos primeiros livros, eles, Sim. eles meio que, tipo, lembravam do Voldemort, só que, tipo, para eles era um passado que não precisava ser comentado, né? Então, Uhum. na linha do tempo, quando os pais do Harry, quando o Harry, né, ele meio que Sim. deixou o Voldemort, a população, eles pensaram, tipo, ah, acabou tudo, vamos ver nossa vida feliz. E é até engraçado porque o Hagrid, ele fala que ele não acredita que o Voldemort possa ter sumido igual o resto da população. Uhum. Porém, quando a gente tem a primeira aparição, assim, da volta do Voldemort, que é ali no Cálice de Fogo, se eu não me engano, Isso a, mesmo. a forma de governo do Ministério muda completamente. E eles Uhum. começam a ficar aflitos e começam a ficar tipo, nossa, o que a gente vai fazer agora? E é. Bom, Gi, pode comentar aí. Tá. Então, na verdade, esse governo sempre agiu da mesma forma. Eu não acho que ele tenha mudado tanto assim. Vou te explicar por quê. Vou ser um pouco polêmica agora, porque tem realmente o senso comum é de achar que existem dois governos mesmo. Um assim, mais, como pode dizer, preocupado com a população, mas assim, ah, não tem nada aqui para ser protegido. Eu vou fazer o básico que um governo tem que fazer.
E a gente tem um outro ministério totalmente negacionista, e eu vou explicar o porquê que ele se tornou tão negacionista. Mas, assim, na verdade, ele sempre foi, mas ele se tornou um pouco mais à medida em que as pessoas passaram a cobrar um posicionamento maior por parte dele enquanto governo, no sentido de oferecer proteção àqueles que estavam à margem da sociedade, né? Que eram basicamente aqueles que em governos, né, com essa postura mais ditatorial, são os que são mais perseguidos porque eles não são vistos como pessoas que devem ter acesso a direitos humanos básicos. Eles não são vistos como pessoas, é como se eles não devessem existir. E se eles não devem existir, por que eu vou proteger eles? E esse Ministério da Magia, na verdade, sempre agiu dessa forma. Porque se a gente pensa numa cronologia, a gente tem alguns eventos que permitem que a gente analise esse projeto negacionista em relação ao Voldemort do Ministério a longo prazo. O primeiro exemplo é na Câmara Secreta, quando começam a acontecer, né, as petrificações. Já havia tido um caso, por ser uma pessoa de uma família que não era de interesse para esse ministério, ou seja, uma família de classe baixa, por ser uma mulher. Então, a gente tem aqui a questão de classe, de gênero. A família não recebeu nenhum tipo de suporte quando a menina morreu sem nenhuma explicação. E quem foi que matou essa menina? Foi o Voldemort. Só que assim, quando o Voldemort teve a sua queda, esse ministério se convenceu de que ele era a entidade mais forte no planeta Terra dos bruxos, de que não existia ninguém mais poderoso que ele, porque o Voldemort, na visão dele, estava morto, logo as pessoas não precisavam de proteção, porque o maior vilão, a única ameaça a esse poder do ministério era o Voldemort, que estava morto. Então, ele, mesmo com eventos estranhos acontecendo após essa morte, entre aspas, do Voldemort, esse ministério nunca fez nada para investigar o porquê de situações estranhas que já haviam acontecido durante a ascensão do Voldemort continuarem acontecendo. Ele preferiu agir dessa forma neutra e deixar que as pessoas continuassem sendo mortas, assassinadas, e até que a gente chega, né, na situação de que alunos começam a ser petrificados. E para quem não lembra, quando aconteceu a morte da primeira aluna por petrificação, o culpado por isso não foi o Voldemort, foi o Hagrid. Então a gente entra numa questão aqui também de raça, porque o Hagrid também era de uma família de classe baixa, sem qualquer tipo de voz e poder dentro do Ministério da Magia, então era muito fácil culpar ele, porque, entre aspas, ele foi pego na cena do crime. Então, é mais fácil você culpar alguém ali que, na sua visão, é inferior do que investigar o porquê que ele estava ali. O Hagrid não teve nenhum direito de defesa, ele simplesmente foi expulso de Hogwarts enquanto aluno ainda. Foi mandado, depois ele foi expulso, né? E quando acontece essa mesma situação, o que o Ministério faz? Pune de novo alguém que já havia sido inocentado simplesmente pela preguiça de investigar e ir atrás da verdade. E é essa postura que vai sendo perpetuada ao longo de outros episódios. Por exemplo, o caso Sirius Black. Sirius Black também foi, entre aspas, encontrado na cena do crime, quando, só para contextualizar, o Pedro Pettigrew, né, que era um dos melhores amigos do pai do Harry Potter, delatou a família Potter para o Voldemort, o que acarretou, né, no seu assassinato. Ele conseguiu escapar. E quando ele foi abordado pelo Sirius Black, ele simplesmente assassinou uma rua inteira. E quem foi pego na cena do crime? Sirius Black. O que esse governo fez? Ao invés de investigar a situação de fato, preferiu culpar aquele que estava diante dos seus olhos. Então, além dele conseguir mandar novamente alguém para a prisão sem direito de defesa, sem direito de se pronunciar sobre o caso, ele simplesmente foi levado para a prisão. Além disso, começou a disseminar, e essa é
estratégia do fascismo. Então, aqui a gente já começa a aproximar, né, as duas coisas, claro, entendendo que uma coisa é ficção, outra coisa é vida real, mas a gente vai ver que existem algumas estratégias que esse ministério vai fazer que são estratégias que outros líderes da vida real replicaram isso, como o Stalin no fascismo, como Hitler no nazismo. E uma das estratégias principais se a gente for converter para a linguagem comum que a gente ouve hoje em dia, a tal das fake news. Esse governo simplesmente começou a criar um monte de fake news sobre o Sirius Black para fazer com que a sociedade tivesse medo dele. E, de uma forma mais indireta, fez isso com o Hagrid também, porque o senso comum que se tem sobre o Hagrid ali naquela comunidade bruxa é de que ele é uma pessoa sem estudo, sem família, sem uma, entre aspas, boa educação, como se ele fosse incapaz de comunicar como um ser humano por uma questão de raça, porque ele é um gigante, enquanto um gigante ele não é um ser humano. Logo, as pessoas não podem dar credibilidade para o que ele fala. Então, ele vai se usando da mídia, principalmente do jornal Profeta Diário, para ir meio que envenenando essa população para enxergar esses vilões na visão do ministério, né? Sob a sua ótica. Então, ele vai publicando notícias no jornal, e é um jornal que chega com muita facilidade até as casas dos bruxos. Então, isso vai entrando no imaginário daquela sociedade de que essas pessoas são ruins. Então, esses dois exemplos eu estou citando agora para mostrar que esse negacionismo do Ministério em relação ao Voldemort, ele não começa ali na Ordem da Fênix, ele começa desde o primeiro livro, desde o momento em que ele aceita que ele derrotou o Voldemort, ele se recusa a ver que alguém possa ter mais poder que ele, que alguém seja mais combativo, mais protetor. Para ele não existe. Só que ele não faz nada para proteger essa população, mesmo em situações que continuam acontecendo, situações muito estranhas, principalmente desaparecimentos sem nenhuma resposta, petrificações, pessoas que estavam mortas e aparecem do nada, no caso do Pettigrew, nada é feito para investigar, porque é muito cômodo para esse ministério continuar afirmando que está tudo sob controle. Para ele é ótimo continuar explorando essas classes que são oprimidas, porque esse medo vem de quem é diretamente afetado pelo Voldemort, que são as pessoas consideradas como, entre aspas, sangue ruins, né? Que são os mestiços, como a Hermione, por exemplo, as criaturas, como o Dobby, o elfo doméstico, e também o próprio Hagrid, por ser considerado também meio gigante. Então, essas pessoas têm muito medo do que o Voldemort significa. Então, elas clamam para esse ministério por proteção, por acesso a direitos básicos para que elas possam viver. Só que esse ministério se recusa a proteger essas pessoas, porque não é conveniente para ele proteger quem tem um sangue ruim. E aí, de novo, a gente pode fazer uma analogia com o nazismo, porque essa questão do sangue é muito potente quando a gente estuda o nazismo, porque as pessoas eram classificadas como boas ou más, como inimigas ou como pessoas a serem recompensadas por um único fator, o fator sangue. Se você não se encaixava dentro daquela ideologia ariana, você não tinha direito de viver, a sua família era perseguida, você era enviada para um campo de concentração. A gente, pensando, né, no contexto da obra, o Hagrid, por exemplo, na Câmara Secreta, é enviado injustamente para Azkaban, uma prisão sem qualquer tipo de defesa, sem qualquer tipo de acesso a um julgamento mesmo depois de preso. Ele vai para lá simplesmente porque o ministério entende que tem que punir alguém pelas pessoas que estão sendo petrificadas, como ele havia sido pego na cena do crime no lugar do Voldemort, quando a Murta que geme morre. É como se ele tivesse a ficha suja já, então é conveniente prender alguém que já foi preso antes do que investigar o que de fato aconteceu. Mesma coisa em relação ao Sirius Black, só que o Sirius tem um fator
diferente, porque ele é uma pessoa rica e ele é uma pessoa que não é considerada mestiça. Mas por ser abertamente contrário ao Ministério da Magia, mesmo antes do quinto livro, né, que é o que eu estudo, ele sempre foi uma pessoa sem escrúpulos, sempre falou o que veio à cabeça, sempre resistiu, né, a essa forma de governar do Ministério da Magia, e pessoas que, embora tenham sangue puros e se posicionem contra esse governo, clamando por direitos para elfos, para trouxas, para nascidos trouxas, essas pessoas são perseguidas também, porque para esse ministério não se deve falar sobre direitos para essas pessoas que são exploradas, porque ele quer continuar simplesmente explorando essas pessoas, entende? Então, com isso, a gente vai vendo que esse projeto de censura, de perseguição, de opressão, de manipulação da sociedade por meio da mídia, ele não começa ali no quinto livro, ele perpassa por todos os livros e se torna potente ali na Ordem da Fênix, que é quando o Voldemort ressurge de fato. Porque até então ele estava tentando recuperar o seu corpo, estava tentando, né, dar as caras novamente e não estava conseguindo. Por quê? Porque a resistência estava ali na surdina, trabalhando para impedir ele de voltar à vida. Mas, ao mesmo tempo que essa resistência estava ali trabalhando para que aquele medo, né, com o qual se convivia não se tornasse uma realidade, tinha ali o ministério, né, impedindo essas pessoas de terem uma vida normal, porque se desde o começo, ao ver essas coisas estranhas acontecendo, esse ministério tivesse agido, tivesse dado mais proteção para essas pessoas, tivesse ido atrás da verdade, não tivesse se engajado nesse projeto de fabricação de fake news, ao invés de escutar, pelo menos, o que essa população estava reclamando, porque não era uma pessoa nem duas, eram várias pessoas, a situação teria sido diferente. Então, esse ministério, ele, por repulsa mesmo, né, por causa desse fator sangue, age dessa forma negacionista, e isso se torna potente na Ordem da Fênix, porque você tem mais pessoas falando, olha, o Voldemort voltou, você instituição, você governo, tem que fazer alguma coisa, as pessoas estão morrendo. Tem dados sobre isso, tem famílias desesperadas, tem famílias que vêm até aqui e diz que tal membro desapareceu, você não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque para ele é conveniente ter, assim como é conveniente para o Voldemort, pessoas de sangue menos nobre morrerem sem explicação, virarem uma estatística. Então é mais ou menos esse percurso que o Ministério vai fazendo até que se torna mais potente ali no quinto livro, quando ele se utiliza mesmo de instrumentos mais violentos para garantir que nada seja falado sobre essa ascensão do Voldemort. Mas a gente percebe que há toda uma construção até que se torne mais forte essa repressão. Então, começa lá do segundo livro, principalmente, né, quando tem as petrificações, e se torna potente ali com a volta do Voldemort, porque essa resistência, representada principalmente pelo Harry e pelo Dumbledore, fica ali na porta desse ministério. Olha, ele voltou, você tem que fazer alguma coisa, você tem poder para isso, você tem poder de polícia para isso, você tem a mídia para alertar as pessoas, você pode instruir essas pessoas sobre o que fazer, sobre desconfiar de pessoas que se aproximam do nada, ensinar autodefesa para essas pessoas, e esse governo não quer saber de nada disso, ele não quer proteger essas pessoas, e ele não quer que as pessoas estejam ali falando que ele não está fazendo o trabalho dele. Por isso que ele se torna extremamente violento. Acho que, assim, já falei demais, né? Mas de uma forma resumida, o que eu posso falar é isso. Bom, essa relação, quando você estava falando sobre o nazismo, né? E você falou sobre Azkaban, eu acho que é muito interessante também a gente falar sobre... Bom, lá no nazismo, né? A gente tem aquele lugar lá que é onde soltavam o gás, né? E eles eram... Sim. Deus eram queimados e morriam asfixiados, né? E aí a gente pode lembrar e fazer relação com a forma de tortura de Azkaban, que eram os dementadores,
que Bem quase lembrado, matavam, exatamente. quase, tipo, matavam e chegavam e quase matavam, né? Uhum, As pessoas tirando as almas delas, né? Tirando toda a total. felicidade e, tipo, do jeito que a gente vê nos filmes, né? E até nos livros, é uma forma agonizante de morrer. Uhum, E eu acho muito interessante também a gente falar sobre os Dementadores, que são uma peça muito importante em toda a história. sim. E, e é. Bom, Sim, porque, não, só para complementar, tipo, tudo isso é institucionalizado, existem leis que permitem essa violência. Então, não é nada feito. Esse ministério ele é inteligente no sentido de que ele se utiliza do seu poder jurídico, do seu poder de polícia, para acabar realmente com a vida dessas pessoas que resistem a ele, dessas pessoas que têm um sangue inferior. E o exemplo de Azkaban é bem potente porque ele autoriza essa violência, né? Esse poder de polícia extremamente brutal. Ele autoriza, ele tem leis que legitimam esse assassinato, como acontecia no nazismo, de forma que a sociedade não tem como contestar, porque juridicamente aquela lei é viável, ela foi aprovada, é de conhecimento. Então é muito grave, porque não é feito assim de maneira aleatória. Ele tem todo um arcabouço legal e jurídico que permite que ele age dessa forma violenta, punindo, torturando e matando aqueles que não se submetem às suas regras, tal como, né, a gente consegue visualizar no nazismo também, que as pessoas que eram enviadas para esses campos de concentração, elas não tinham como se defender, porque esse gás ele era letal, não tinha como evitar a morte. E muitas dessas pessoas eram presas por motivos vis, simplesmente pelo fator sangue. então vamos para o próximo tema já. Tá. O próximo tema, né, que o segundo tópico que a gente vai estudar também é Voldemort e o medo da população. E eu quero Uhum. começar falando sobre um trecho do livro da Pedra Filosofal, né, que é o primeiro livro, que foi lançado em 1997, né, que o Hagrid ele vai buscar o Harry, né, e eles estão lá no bar e ele chega e comenta, né, ele não comenta, mas acaba dando a entender sobre o Voldemort, porque o Harry quer saber de onde vem todo o sucesso dele, e aí o Uhum. Hagrid ele conta de onde vem o sucesso, e o trecho do livro fala assim: Bom, não gosto de dizer o nome dele. Se puder evitar, ninguém gosta. Aí o Harry pergunta: Por que não? Gárgulas vorazes, Harry. As pessoas ainda estão apavoradas. Droga, como é difícil. Olha, havia um bruxo que virou mal tão mal quanto alguém pode virar. Pior, pior do que pior. O nome dele era Hagrid engoliu em seco, mas não conseguiu dizer nada. E nesse trecho, a gente pode ver o pavor do Harry não, do Hagrid representando o pavor da população, o medo que eles tinham, apenas de falar o nome de uma pessoa assim que deixou traumas no mundo bruxo, né? E que liderou uma guerra que matou várias e várias pessoas. E aí a gente também relaciona com o nazismo, né? A figura do Voldemort e o Hitler. Ontem eu estava falando sobre isso com a minha irmã, porque eu estava explicando sobre a proposta da bolsa e o meu tema, que é junto com a Gi, né? Ela é minha co-orientadora. E, tipo, como a gente pode relacionar Voldemort e Hitler como, não como a mesma pessoa, mas bem parecidos, entendeu? Excelente essa pergunta, porque assim, vou colocar mais um protagonista nessa história, o Ministério da Magia. Porque assim, se a gente pensar o que o Hitler, o Voldemort, considerando tudo que a gente tem conversado, não só hoje, mas desde o nosso primeiro Pottercast, o que o Hitler, o Ministério da Magia e Voldemort têm em comum? O fator sangue. Por quê? Para todos esses, cada um de uma forma diferente, porque o exemplo, né, assim, pensando no contexto ficção, Voldemort age de uma forma mais explícita, ele sai matando, ele não tá nem aí para regras, né, que existem
naquela sociedade. Só que ele age na surdina, de uma forma mais direta. Ele simplesmente sai matando e se esconde para não ser pego, e tem os comparsas que agem em nome deles, comensais da morte, que são, inclusive, pessoas que estão dentro do Ministério da Magia, que são protegidas por esse Ministério da Magia, que estão nos cargos mais altos dentro desse Ministério da Magia, que tem poder de influência extrema ali dentro. São essas pessoas que são os comparsas do Voldemort. Então é muito difícil não pensar nessa relação entre os três, porque o fator sangue é utilizado em cada, né, cada projeto de governo desses três, esse fator sangue é utilizado de uma maneira muito semelhante, porque embora para o Ministério da Magia isso não se dê de uma maneira tão explícita, quando a gente vê ele negando emprego para um lobisomem simplesmente porque ele é um lobisomem, quando a gente vê ele mandando para a prisão 2 vezes uma pessoa apenas porque a sociedade o considera mestiço, considera uma criatura incapaz de respeitar as regras da sociedade, quando a gente vê ele se utilizando do seu poder de polícia a partir dos dementadores para colocar esses guardas, inclusive nas portas da escola, tendo. E o Dumbledore até fala isso no Prisioneiro de Azkaban. Tome cuidado, eles não medem esforço se você é uma pessoa boa ou ruim, se você é inimigo ou não. Se você estiver no caminho deles, ele vai passar por cima de você, ou seja, vai matar você. Então, tudo isso é extremamente violento também. O que acontece é que, por agir a partir de leis dele próprio que vão legitimando essa violência, ele nem sempre essa relação do Ministério da Magia com no sentido dele ter ideologias tão próximas com a do Voldemort, essas relações nem sempre ficam tão claras, porque quando a gente pensa em pessoas que saem matando, torturando nascidos trouxas, mestiços, por não querer que eles existam, a gente pensa no Voldemort, a gente não pensa logo de cara nesse ministério. Mas a reflexão que eu estou querendo fazer com vocês aqui é que vocês, a partir de hoje, pensem que esse ministério ele tem mais em comum com o Voldemort do que a gente imagina. Porque olha só como ele age para não fornecer proteção para esses que estão ali clamando por um emprego, por direito à saúde, por direito à educação. Esse ministério não quer que essas pessoas tenham esses direitos. À medida que ele não quer, então ele não quer que essas pessoas existam. E pelo fator raça, pelo fator sangue ali, que é decisivo, como é decisivo para o Voldemort. E aí, por meio, né, dessa metodologia dialógica que a gente chama, se a gente for aproximar do nazismo, a gente vê que o fator sangue também foi utilizado pelo Hitler para punir essas pessoas que não estavam dentro do estereótipo da raça ariana que ele queria. Ele queria colonizar todo mundo, para todo mundo ter a mesma aparência, o mesmo sangue, se comportar da mesma forma, tudo caixinha, enfileiradinho, agindo conforme as suas normas, sem nunca contestar. Em que isso é diferente a ideologia do Voldemort? Em que isso é diferente da ideologia do Ministério da Magia? Entendem? Não tem muita coisa diferente. Claro, cada um se utiliza dos instrumentos que possui, até porque, né, a gente sempre tem que lembrar, ficção é uma coisa, realidade é outra, mas quando a gente analisa quais são esses elementos do nazismo e pensa em Harry Potter, é meio difícil não fazer esse tipo de análise, porque o fator sangue em todos esses projetos de governo é utilizado como forma de tortura, como forma de assassinato. E prosseguindo para a questão do pavor, né, que essa sociedade tem, saindo um pouquinho, mas nem tanto desse tema do nazismo, é justamente dessa sensação de pavor que esse ministério se apropria. Por quê? Lá na Pedra Filosofal, a gente tem uma sociedade mais neutra, porque os acontecimentos ali estranhos, eles não aparecem com tanta força, porque o Voldemort tinha acabado de ser derrotado. Então, essa sociedade se sentia segura,
se sentia protegida por esse Ministério da Magia, principalmente as pessoas com um certo poder aquisitivo, as pessoas que estavam ali dentro do ministério, principalmente. Quem estava dentro de Hogwarts, Hogwarts era visto, né, como um símbolo de proteção. Então, para essas pessoas, não tinha por que pensar no Voldemort. E só o ato de pensar já retomava aquele passado sombrio de tanto medo, porque foi algo muito doloroso para essa sociedade. Muitos perderam famílias inteiras. Então, pensar sobre isso era repensar em uma história de dor, e eles não queriam isso. E tinha um ministério ali incentivando essas pessoas a não pensarem mais no Voldemort, porque afinal ele havia sido derrotado. Mas, assim, essa resistência, que é formada principalmente pelo Dumbledore, pelo Hagrid, pela família Weasley, pelo Sirius Black, pelo Lupin, por muitas pessoas, eles nunca se deram convencidos de que o Voldemort havia de fato morrido. Eles sempre estiveram prontos para agir, por quê? Porque eles são as pessoas vulneráveis daquela sociedade. Eles são os primeiros a serem afetados quando um governo, uma gestão mais conservadora, de uma forma mais explícita, assume o poder, porque se ele já tem dificuldade para ter acesso a certos direitos, ou por serem traidores do sangue, ou por terem o sangue ruim, imagina quando tem uma gestão ali que reitera ainda mais esse discurso. Então, para eles nunca foi fácil, mesmo após a queda do Voldemort, porque mesmo após a queda do Voldemort, eles continuaram sendo vistos com olhos tortos, principalmente os mestiços, como se eles não devessem fazer parte daquele mundo, porque o Voldemort morreu. Mas um monte de gente com ideologia nazista próxima ao que o Voldemort pensava, estava ali viva, trabalhando nos altos cargos do Ministério da Magia. Então, quando esse símbolo de nazista morre, não significa que a ideologia morreu junto com ele, porque tem várias pessoas que compactuavam daquilo. Você tinha, assim, uma sociedade apavorada, mas você tinha muitos seguidores dessa entidade, né, que personalizava esse nazismo que a gente está pensando. Então, para o Ministério sempre foi conveniente ter essa sociedade mais apaziguada ali, mais alienada, mais ele, né, por meio da mídia, principalmente, aí a gente já parte mais um pouco para estratégias do fascismo. Essa questão da mídia no fascismo foi usada de uma forma mais potente. Você tem esse ministério incentivando essa cultura do pavor, do pânico e do não pensamento sobre a hipótese de alguém ter mais poder que esse Ministério da Magia. É algo que gerava pânico nele, e por isso que ele se utilizava dessa mídia para impedir as pessoas de sequer falarem o nome. Por que você vai falar o nome de alguém que está derrotado? Eu tenho poder para te proteger, eu tenho dementadores, eu tenho Azkaban. Todo mundo que era leal ao Voldemort está em Azkaban. Então ele tenta convencer essa sociedade de que não tem que ser feito nada ali, de que quem tem que ser protegido está protegido. E as pessoas, como elas estavam, né, enlutadas, com muito medo, acreditam nesse discurso. Então, por isso que lá na Ordem da Fênix é muito difícil para essa resistência convencer essa sociedade enlutada, com medo, temerosa de que aquilo que elas mais temem retornou. E como esse ministério se utiliza muito da mídia para taxar pessoas mentirosas como inimigos, essas que tentam mostrar, olha, morreu mais alguém, olha, alguém foi preso injustamente, olha, fulano desapareceu, fulano foi trabalhar ontem e nunca mais voltou para casa. Como eram pessoas consideradas como inferiores, isso aparecia em manchetes pequenas, assim, e sobre uma ótica super tendenciosa desse jornal, como se essas pessoas tivessem o destino que elas mereciam, entende? Então, por isso que foi muito fácil para esse ministério, a partir do momento que essa resistência começa a clamar com mais força, por mais proteção, por uma maior atenção por parte desse ministério em relação ao retorno do Voldemort, é muito fácil para ele convencer essa sociedade de que, essas pessoas são mentirosas, essas pessoas estão atrapalhando, essas pessoas querem fazer com que vocês voltem a pensar em algo que vocês têm medo quando está tudo sob controle, está tudo sob controle até atingir alguém da família delas, né? Que foi por isso, inclusive, que essa sociedade começou a acordar, à medida em que esses
desaparecimentos começaram a se dar em uma maior proporção, essa sociedade começou a pensar: opa, nem tudo está sob controle como eles querem que a gente acredite. Então, à medida em que essa sociedade vai acordando, e não é um processo fácil, é preciso muita luta, e essa luta ela é sempre acompanhada de violência, e é uma violência que vai se dar dentro e fora da escola, porque esse ministério age dentro e fora de Hogwarts para impedir essa conscientização, que dentro da escola tem um movimento, que é a Armada de Dumbledore, que faz esse papel de conscientização, e fora da escola também tem outro movimento, que não é o que eu estudo, porque eu estou pensando, a gente vai conversar sobre isso no último tópico, mas existe um movimento também fora da escola, que é a Ordem da Fênix, que tenta convencer esses poucos dispostos, no começo eram poucas pessoas dispostas a consumir outro jornal que não o Profeta Diário, ou escutar outras pessoas que não fossem representantes desse ministério. Então, é todo um trabalho de luta para tentar fazer com que essa sociedade saia desse estado de neutralidade em relação ao que está acontecendo e entenda que de fato está acontecendo alguma coisa. Mas é sim, de fato, o medo, essa cultura do pânico que foi trabalhada principalmente por meio da mídia, que impediu essa sociedade por muito tempo de ver que algo estava de fato acontecendo. Porque esse ministério ele foi tentando mostrar serviço. Olha, captura aí fulano que estava agindo de maneira suspeita. Olha, estou protegendo nesse sentido. Olha, eu tenho um projeto revolucionário para a educação que vai proteger todos os seus filhos dentro da escola, está todo mundo bem, protegido. Tenho aqui um projeto de educação que vai retomar os bons costumes que foram perdidos ao longo dos anos. Então, essa sociedade vai se convencendo de que esse ministério ele não está neutro, ele não está sendo apático, ele está protegendo ela. E essa sociedade cai muito facilmente nesse discurso, porque é um trabalho de anos que esse ministério vai fazendo por meio da mídia para legitimar mesmo esse tabu em relação ao Voldemort, para impedir as pessoas de falarem sobre isso, porque ele não admite que alguém possa ter mais poder que ele. É isso, assim, de uma forma resumida. Bom, ótimo, né? Eu espero que vocês que estão assistindo estejam entendendo tudo que a gente está querendo transmitir. E agora a gente vai falar no nosso último tópico, que é o novo ensino médio e a relação que ele tem com Hogwarts. Então, Gi, fique à vontade. Ah, legal. Então aqui a gente vai chegar num ponto assim, que é mais o que eu estou estudando. Todas essas questões, né, eu trago, porque para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que entender quem é esse Ministério da Magia e qual é o ponto de vista que ele defende. E entendendo o ponto de vista que ele defende, a gente vai ter várias pessoas concordando e discordando. É, é essa mágica da dialogia, da teoria, do método que a gente estuda. Quando você tem uma ideologia ali, você não vai ter só pessoas concordando com isso, vai ter luta também. Você tem, claro, né, quem está de acordo com isso e sempre vai ter o outro lado da moeda. Então, é basicamente nesse movimento que eu vou pensar, mas assim, não só no contexto da ficção, porque quando eu comecei a pensar nesse projeto de educação que o Ministério da Magia promete, nesse momento em que o Voldemort tá voltando e que, pensando em todas essas questões que a gente discutiu, de que você tem uma sociedade ali que se recusa a acreditar que alguma coisa está acontecendo, porque esse ministério se utiliza da mídia para convencer essa sociedade de que está tudo bem. Isso para ele não basta, porque ele está vendo a resistência se articular e, como forma de impedir que essa resistência ganhe força e conscientize mais pessoas de que esse ministério não está fazendo nada quando coisas estranhas estão acontecendo, o que ele faz? Ele passa a agir em diferentes esferas dessa sociedade bruxa. Dentro dele próprio, enquanto ministério, tipo, fiscalizando os funcionários que trabalham ali para ver
quem está mais próximo do Dumbledore e do Harry para punir essas pessoas ou mandar essas pessoas serem vigiadas. Mas para ele não basta fazer esse trabalho de perseguição fora da escola, porque quem está aos quatro cantos do mundo anunciando que o Voldemort voltou, está ali dentro de Hogwarts. Então ele passa a ter medo do que ter alguém como Dumbledore como diretor e um aluno como Harry, que sempre foi comentado pelos alunos, pela sua história de sobrevivência ao ataque do Voldemort. Então, esse ministério passa a ter medo do que o Harry e o Dumbledore podem fazer ali dentro da escola. Então, isso o motiva a agir também dentro da escola. E como que ele vai agir dentro da escola? Ele, ministro da magia, que seria o nosso presidente, vai lá? Não, ele manda uma representante. Essa representante, primeiramente, atua como professora. Ela não tem grandes poderes ali. Só que não é professora de uma disciplina qualquer, é da defesa contra as artes das trevas, que é a disciplina mais prática, mais de autodefesa que se tem naquele currículo. Se a gente fosse traduzir, é como se fosse a humanas da vida real. Em relação, quando a gente pensa humanas, biológicas, exatas, a gente tem as matérias de ciências humanas com um teor mais filosófico, né, que instiga a gente a pensar mais sobre o mundo ao nosso redor, sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, que também é uma forma de ensinar a gente a se proteger e não aceitar as coisas caladas. Voltando para a ficção, a gente tem uma disciplina que tem essa carga mais de autodefesa, também de reflexão, de instrução, de capacitação. E esse ministério teme que esses alunos bem treinados, e se fossem treinados por algum professor muito próximo do Dumbledore, do Harry, das ideologias que eles defendiam, ele temia que essas pessoas iam tomar o poder do ministério, que iam dar início a uma rebelião, iam destruir tudo. E aí, o que ele faz? Ele manda uma professora que, em sua visão, iria revolucionar o ensino, iria fazer com que o ensino voltasse a ser o que se espera de uma escola de qualidade. E qual é a proposta? Um ensino em que as pessoas estão ali para decorar, para ser capacitadas para entrar em cargos do ministério e assim, tipo, é como se as pessoas fossem treinadas para serem peças desse ministério depois no mercado de trabalho, assim, sabe? Tipo, eu te dou a instrução aqui, você não tem que pensar, não tem que refletir sobre nada, não tem que praticar nada. Você tem que decorar e aplicar isso na prática quando você se formar. É isso, você não está ali para pensar em nada, para polemizar nada, problematizar nada. Você está ali para decorar conceitos, teorias que possam ser úteis para esse governo depois que você se formar. Guardem bem essa informação, que vocês vão pensar, vão entender onde eu quero chegar ao fazer a relação entre isso com os itinerários formativos que é o grande centro dessa proposta do novo ensino médio. Mas, enfim, voltando para cá. É esse tipo de ensino revolucionário que o Ministério promete e vai se utilizando da mídia para convencer essa sociedade de que o trabalho que está sendo feito ali pela Umbridge tem que ser feito por todos os professores, porque esses alunos estão contaminados com ideologias contrárias ao que seriam os bons costumes. Os bons costumes é o quê? Essa campanha de perseguição que esse ministério tem contra mestiços, contra pessoas que, segundo ele, não devem existir. Ele não fala abertamente que essas pessoas não devem existir, como Voldemort fala. Mas, ao negar acesso a direitos básicos a essa comunidade, ele está agindo da mesma forma que o Voldemort, entende? Por isso que eles não são tão distantes, não estão tão distantes entre si. Então, o que acontece? Ele manda a Umbridge primeiro para ser professora, só que ele ainda vê uma articulação, uma resistência acontecendo ali e fica com medo de que mais pessoas sejam conscientizadas de que o Voldemort voltou. Esse ministério não quer que as pessoas comecem a falar sobre isso, quer que aquela cultura do medo, do pânico que a gente discutiu continue ali, intacta, com as pessoas com medo de falar o nome do Voldemort, de pensar no Voldemort. E aí ele dá mais poder para a Umbridge para fiscalizar quem não está agindo de acordo
com esse novo ensino, com essa nova ideologia ali imposta a eles. Então, a Umbridge, que é essa representante, né, que primeiro vai ali para lecionar, ela ganha o cargo de alta inquisidora. Se a gente pensar na história, os inquisidores eram quem? Advogados que tinham ali um poder para julgar, permitindo assassinatos, permitindo prisões, com base em critérios que eles decidiam ali que eram justos. Justos segundo essa ideologia mais conservadora. Então, esse termo alta inquisidora tem essa carga, ela tem poder jurídico mesmo para fiscalizar e punir, primeiro de uma forma não tão violenta, mas depois isso, à medida em que essa resistência a esse governo, a esse projeto de educação vai ganhando força, ela vai se tornando mais violenta. Então, ela tem esse poder, e aí ela vai criando vários decretos para impedir que esses alunos possam falar em sala de aula, para impedir que eles possam problematizar, para impedir que eles possam ter grupos de estudos, para impedir que eles possam consumir informações que não sejam aquelas selecionadas pelo jornal Profeta Diário, e o último decreto, que é legitimando a violência, né? E elas têm lá que o zelador da escola, que seria esse policial que a representaria, assim como a Brigada Inquisitorial, que é o movimento que ela cria para ajudá-la a fiscalizar esses alunos que teimam em resistir a esse projeto de ensino. Então, você, no último decreto, tem ali a violência em sua forma mais escancarada, em que se autoriza o uso de algemas, de chibatas, para, se você não vai se calar por bem, vai se calar por meio da violência. Ela só não concretiza isso porque ela é expulsa da escola antes, mas percebam o perigo disso. Só que ela não começou com essa violência tão explícita, começou impedindo os alunos de falarem na sala de aula sem levantar a mão, atitudes assim, entre aspas, menos perigosas, até que se chegasse ao seu ápice lá no final. E fazendo, como eu disse, né, por que eu estou pensando, dialogando essa proposta da Umbridge, representando o Ministério da Magia, com o novo ensino médio? Porque, queira as pessoas aceitarem ou não, esses dois projetos têm mais coisas em comum do que a gente imagina. Em um primeiro momento, a gente olha para esses itinerários formativos que se tem e a gente acha que é uma boa coisa, porque você tem inserido nesse currículo disciplinas novas, assim, que teoricamente capacitam a gente, deveria ajudar a gente a conseguir um emprego, ou, assim, pelo menos ter uma noção sobre assuntos, sobre diferentes aspectos da vida, né, como educação financeira, e outros temas que esses itinerários trazem. Mas por que eles não são só benéficos? Quer dizer, por que eles não são tão benéficos assim? Porque, primeiro, a gente não tem tempo hábil para isso. É um tempo assim, é um currículo que foi mal planejado, os temas que tem ali nem sempre tem professor capacitado para dar aquele itinerário, o professor é forçado a dar aquele itinerário mesmo sem ter um conhecimento. Então ele tem que buscar conhecimento para poder repassar isso. Professor vive uma rotina insana, então não tem tanto tempo, e o pouco tempo que tem ainda tem que procurar por essa formação, não tem investimento, muitas vezes tem que tirar do próprio bolso para se capacitar e repassar esse conhecimento para vocês, mas é quase como uma ordem, não tem como ele fugir disso, porque esses itinerários são uma realidade. Pensando no lado do aluno, como é pouco tempo para aprender muita coisa, porque não é um curso técnico, você tem ali conteúdos aleatórios que você vai aprendendo, e o que esse governo espera com isso? Que você entre no mercado de trabalho, mas ele não está te capacitando de fato ali. Ele só está te jogando mais um compromisso, mais uma competência, e algo grave que tem acontecido, além
dessa falta de cuidado na elaboração desses itinerários, na capacitação do professor, que é importante, a gente tem um outro problema, que é a perda de espaço que as disciplinas que têm esse viés mais filosófico, mais reflexivo, elas estão perdendo espaço dentro do currículo. Então, você coloca um monte de outros conteúdos a mais, mas essas disciplinas que instigam você a pensar sobre a sociedade ao seu redor, sobre os problemas que afetam não só você enquanto indivíduo, mas aqueles ao seu redor também, você tem isso perdendo espaço para que esses conteúdos que beneficiam esse governo, porque você vai ter mais disciplinas como pode dizer, mais disciplinas técnicas que vão te afastar desse pensamento mais reflexivo e vai te trazer mais perto da lógica, da razão. E quando a gente é distanciado dessa reflexão, dessa problematização, a gente deixa de olhar para além do nosso próprio umbigo. E quando a gente deixa de olhar para além do nosso próprio umbigo, é muito interessante para esse governo. Eu falo esse governo porque essa proposta foi pensada em um outro governo, né? Eu não sei como isso vai ficar nos próximos anos, mas o que a gente tinha até ano passado, que era um outro tipo de governo, com outro tipo de ideologia, uma ideologia mais conservadora, em que a gente tinha um governo que não se preocupava, né, com alunos pensantes, com alunos problematizando situações da vida real, surgiram esses tais de itinerários formativos. E eles têm esse viés muito conteudista, muito técnico, sabe? Então, o interesse desse governo, ao trazer esses itinerários, é capacitar para esse ingresso no mercado de trabalho, mas é um ingresso que não necessariamente vem porque essa formação que está sendo oferecida ainda é muito precária, ainda está muito, muito distante do ideal para algo que realmente vai te fazer ter um emprego depois. Então, ele, do jeito que ele está hoje, ele tem muito mais falhas do que acertos. Pode ser, né, que com essa mudança de governo, de ideias mesmo, de posturas, isso possa mudar. Mas o que a gente tem agora são conteúdos sendo jogados de uma forma muito superficial e disciplinas que têm esse viés mais reflexivo, instigador, perdendo espaço, o que é um perigo, porque a gente precisa ter um equilíbrio sempre entre razão e emoção, entre lógica e reflexão, porque senão a gente vai ficando nós vamos ficando pessoas muito egoístas e presas nos nossos próprios problemas. A gente vai entrando numa roda em que a gente só está preocupado com produzir, 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 mas não pensa em outras coisas além de vou trabalhar, vou entregar isso para receber meu salário, e é isso, a gente para de pensar nas coisas externas a essa rotina, sabe? Que é um pouco do viés por trás de trazer tanta coisa técnica e tirar tanta coisa reflexiva do currículo escolar. E aí, voltando para a obra, né? Porque a gente usa esse método do dialógico para fazer essas aproximações, a gente também tem uma proposta de ensino que tenta distanciar esses alunos de tudo que é prático, de tudo que possa protegê-los, de tudo que possa instigá-los a ter uma formação assim mais prática, mais conectada com a vida real. Porque se esses alunos estiverem mais conectados com a vida real, quer dizer que eles vão estar mais conscientes do que está acontecendo ali, que é o quê? O retorno do Voldemort, que é tudo que o Ministério não quer. E esse Ministério por ser conservador, por negar que existe um perigo, porque aqueles que ele protege não estão em perigo, ele autoriza a Umbridge, enquanto inquisidora, a fiscalizar todos os professores que ainda estão nessa tendência mais conectada com a vida real, com os problemas reais. Esses professores estão colocados em observação, uma delas é demitida por não concordar com esse tipo de currículo que está sendo imposto ali.
E são os professores e alunos mais perseguidos ali são aqueles que lutam para um ensino que seja equilibrado, que tenha, sim, a sua parte teórica, que é muito importante, porque como é que a gente vai refletir sobre alguma coisa se a gente não entende o que essa coisa é na teoria? Então, tem sempre que ter um equilíbrio entre as duas coisas. E que o que não acontece, seja na vida real, seja na proposta do Ministério da Magia, é justamente esse equilíbrio. Você tem um ensino só técnico, um ensino só focado em fazer com que você desenvolva competência X, Y e Z, mas você não tem um ensino ali, inclusive te ensinando como desenvolver essas competências. Você tem ali um monte de tarefa para fazer, mas você não tem instruções. E não é culpa do professor isso. É culpa de uma má elaboração mesmo do currículo, que só se preocupou em fazer alunos decorarem fórmulas, decorarem trechos e reproduzirem isso em provas, em tarefas avaliativas e depois reproduzir no exercício da profissão, mas você não tem um ensino ali te ensinando direito como fazer cada coisa. Você tem só metas para serem alcançadas, objetivos, mas você não tem instrução. Por quê? Ele não está interessado em você saber fazer, ele está interessado que você faça, não importa como. E isso é perigoso. Então, a gente tem uma postura muito semelhante em Hogwarts também. Então, é por isso que, por meio dessa metodologia dialógica, que eu tenho pensado não só no contexto de Hogwarts, porque eu poderia ficar só ali, falar do que acontece ali, mas qual seria a relevância da minha pesquisa? Falar sobre uma escola que é fictícia, se a gente tem uma escola aqui, às vezes até do nosso lado, né, do lado da nossa casa, em que tem um problema ali acontecendo também, de coisas sendo impostas, de alunos sendo distanciados desse ensino mais crítico, que problematiza situações da vida cotidiana. Pode não ser o contexto de vocês, mas com certeza nesse Brasilzão existem escolas que estão tendo esse problema de estarem virando escolas extremamente técnicas e distantes da vida real. E se você tem uma escola distante da vida real, você se torna individualista, egoísta, porque você deixa de pensar sobre coisas que são realmente importantes e passa apenas a treinar mais uma maquinazinha ali para virar um funcionário. Não que isso seja ruim, né? Não nesse sentido, mas assim, além de ter um emprego, tem outras coisas que são muito importantes quando a gente termina o ensino médio, como ser um cidadão consciente, sabe, lutar pelos nossos direitos e das pessoas que a gente ama. E a gente só faz isso se a gente debate sobre isso, se a gente discute sobre isso. E o que não tem acontecido com essa imposição de um monte de conteúdo isso, o debate, essa discussão, ela tem se perdido e o que tem ganhado força é essas horas a mais na escola não sendo necessariamente produtivas, não rendendo debates, você passa mais tempo ali decorando coisas, se capacitando, mas não no sentido produtivo da coisa, se capacitando no sentido de estar virando mais uma peça que esse mercado possa utilizar quando você terminar o ensino médio. Então, por isso que é perigoso. É sobre isso, então, que eu tenho discutido na minha pesquisa. Não sei se ficou muito confuso. Acredito que não, eu pelo menos consegui entender, né? Que bom. Mas a minha opinião sobre o novo ensino médio, né? Sendo aluna desse novo ensino médio, eu tô no segundo ano de humanas do Uhum. Hernani, né? E, tipo, o que eu não sou a favor do novo ensino médio, né? Porque eu olho para ele e não me sinto desafiada a aprender Exato. algo, sabe? Tipo, a gente estava até conversando esses dias. Tem uma matéria, a gente tem 5 itinerários na minha sala, né? Uhum. E tem uma matéria que está falando exatamente a mesma coisa que mais outras 2 matérias. Tem atividade E que deixa de ser passaram. interessante, né? Parece que você está ali decorando mais coisas. Igual, o que eu li, muita coisa foi do itinerário
de finanças. Mas eu vi muitas coisas que parecem matemática, sabe? Uma extensão da matemática. Não tem ali ensinando você como que poupa, como que investe, como você consegue pagar suas contas em dívida, sabe? Não é um negócio que te, sabe, meio que te instrui para a vida real. E deveria ser Sim, esse o objetivo dos itinerários, não ficar passando mais do mesmo, sabe? sim. Isso torna uma coisa maçante e Exato. é onde me faz pensar, nossa, e a minha universidade? Uhum. E o meu futuro? E o Enem? Como é que eu vou fazer o Enem? Sendo que o Enem não vai mudar, né? Tipo, Não, porque dificilmente. exatamente. Então, eu fico super pensativa porque é uma coisa que eles fizeram para evoluir o aluno, o Uhum. estudante, mas na verdade eu tô tendo um sentimento de regressão, de não estar absorvendo tudo o que eu deveria estar absorvendo do ensino médio, né? Tanto Uhum. até que esse ano eu ainda tenho matérias da base comum, né? Só Uhum. que ano que vem, se continuar com o novo itinerário ainda, novo ensino médio, novo itinerário, se continuar, É muito nome, né? se continuar com o novo ensino médio ainda, ano que vem eu não vou ter matérias como física, química e Que matemática ainda são vou ter, importantíssimas. exatamente, mas biologia, física e química são matérias assim que eu vou ter que estudar por conta própria É, para cara, é conseguir. muito, é assim, revoltante. Porque é o que você diz. O vestibular não muda. É essa a forma. Seja Enem, seja Unesp, seja Unicamp, USP, enfim, não muda. Então você vai continuar sendo cobrado, vai continuar caindo português, redação, matemática, física, tudo, filosofia, tudo, nada vai deixar de cair. Só que o que, que eles estão fazendo? Tirando essas matérias, e aí o que, que acontece? Quem não tem dinheiro para pagar um cursinho, por exemplo, ou quem, mesmo quem tem uma certa condição que permite, não tem saúde para isso, não tem corpo físico que aguente essa rotina de muitas horas na escola, E nem saúde mas mental, né? cursinho, é muito grave isso. E chega, é muito exaustivo. Eu Muito, tava né? É até a impressão conversando, de fora que eu tenho mesmo, que é muito sim, cansativo. eu tava conversando com as minhas amigas. Nossa, gente, é, parece que eu não saio do lugar e isso me faz começar a refletir toda hora, pensando o que eu tô fazendo da minha vida, onde vai Sim, acabar meu futuro. E aí isso começa a adoecer a mente, porque a gente começa a ficar ansioso e nervoso muito. agora. Sendo que tinha que ser um momento onde a gente não precisaria se preocupar tanto. Tipo, a gente Sim, se preocupa, mas não num nível onde eu não tô progredindo, então por isso que eu exato. não vou conseguir sair do lugar, entendeu? É bem Sim. triste. Poderiam, ao invés de colocar esse monte de coisa, por exemplo, criar vários cursinhos dentro da escola. Seria Sim, muito mais útil do que é, preencher o horário de vocês com um monte de itinerário, com os assuntos que, na maioria das vezes, de verdade, os professores não dominam, porque e eles nem têm que dominar, porque às vezes eles são empurrados para dar isso, eles não têm autonomia para escolher, sabe? Simplesmente cai na mão deles, ó, você vai dar essa disciplina, não tem como também. Então, é tenso para o aluno e é tenso para o professor. Então, acho que seria muito mais produtivo, sabe, ter reforço, cursinho, que seja, sabe, para. Porque é isso que a gente tem, sabe, de problema. Você fica no mesmo ponto, não evolui em nada, só tem um monte de matéria nova, não compreende nada e também não consegue gastar o seu tempo com outras coisas mais produtivas porque você é obrigada a passar por esses itinerários. É muito tenso. exatamente. Bom, Gi, você tem mais alguma coisa para comentar? Eu acho que no mais era isso. Acho que a gente conseguiu conversar sobre tudo, assim, que a minha pesquisa engloba. Acho que as suas perguntas foram muito boas. Que bom, fico feliz. Bom, gente, é isso. Gi, muito obrigada por ter participado. Imagina. Espero que você tenha gostado desse momento. Adorei, adorei muito. Espero que as pessoas também tenham gostado. Se inscrevam, compartilham as Deixa o informações que vocês, like. deixa o like, as informações que vocês receberam aqui e espero que vocês gostem também para conseguir assistir os outros episódios, né? E é isso, muito obrigada e tchau.